É isso aí, galera. Salve, salve! Aqui é o professor João Paulo e hoje nós estamos aqui para mais uma videoaula para explicar para vocês sobre a evolução na organização espacial e a regionalização do Brasil ao longo dos anos da sua história. O tema da nossa aula é Ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil. Unidade temática, o sujeito e seu lugar no mundo. O objetivo dessa aula, o que o professor espera que você, aluno, assimile, fixa aí durante a nossa aula. Relembrar e reconhecer através de mapas temáticos a história da formação do espaço territorial do Brasil ao longo dos séculos, além de contextualizar com novas formas de organização regional que o Brasil venha aderindo de acordo com seus diferentes contextos demográficos, socioeconômicos e políticos ao decorrer do tempo. O que significa isso, pessoal? O professor espera que você, aluno, compreenda como que foi acontecendo a organização regional do Brasil de acordo com alguns critérios, como os contextos demográficos do Brasil ao longo dos séculos, os critérios sociais, econômicos, os critérios políticos e assim por diante. O objeto de conhecimento, ideias e concepções sobre a formação territorial do Brasil, a habilidade. Lembre sempre, pessoal, todas as vezes nas nossas aulas que o professor falar em habilidade, eu estou falando aquilo que vai ser avaliado, aquilo que o professor espera que o aluno compreenda, aprenda sobre o conteúdo. Analisar as divisões regionais do IBGE e outras propostas de regionalização, tais como os complexos regionais ou regiões geoeconômicas, e descrever as características culturais, econômicas, naturais, políticas e sociais de cada região brasileira. Então, bora lá, vamos fazer o nosso estudo sobre o território do nosso país e os critérios de regionalização. Primeiro passo, vamos entender a parte conceitual. A divisão do território do Brasil em regiões. O que significa regionalizar? O primeiro passo é esse. Temos que entender o conceito de regionalizar. Regionalizar significa dividir um país, um estado ou o próprio município em áreas que apresentam características semelhantes, tomando por base aspectos naturais ou socioeconômicos ou critérios pré-determinados. Melhor dizendo, alunos, regionalizar significa dividir o país em regiões, agrupar, organizar o território de acordo com critérios pré-estabelecidos. Neste caso aqui, o professor deu para vocês alguns exemplos desses critérios estabelecidos. Critérios naturais, como por exemplo, os tipos de climas, vegetações, relevos, tá? Índice pluviométrico e assim por diante, ou sociais e econômicos, envolvendo qualidade de vida, nível de industrialização, PIB, renda per capita, dentre outros. Temos vários e vários critérios que podemos utilizar para organizar, regionalizar o espaço, o território de um país, por exemplo. Qual a importância da organização do território em regiões? Já se perguntou por que dividir um país em regiões? Qual a importância? Olha aqui o que o texto está falando. A regionalização de um território contribui para a administração pública, pois permite compreender de forma mais localizada a organização espacial. Desse modo, auxilia a ordenação informações que possibilitam identificar os locais que mais carecem de investimento. Então, primeiro passo, porque todos os países do mundo, praticamente todos os países do mundo, criam regiões em seus territórios. A função é a administração pública, uma das principais, porque assim os governos conseguem
compreender e identificar quais são as áreas do país que tem mais industrialização, quais são as áreas que possuem mais índice de educação de qualidade, quais são os países que necessitam de mais infraestrutura, como infraestrutura ao transporte, por exemplo. Então, regionalizar, organizar o país em regiões de acordo com as suas semelhanças comuns, ajuda muito na organização, na administração pública. Então é importantíssimo vocês entenderem porque todos os países aí têm uma técnica de organização espacial em regiões. Divisão regional do Brasil. Vamos falar um pouquinho sobre a nossa divisão regional do Brasil. Segundo o IBGE, para quem não sabe, né, IBGE significa Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas. Vocês constantemente sempre ouve, né, e vê nos jornais, identifica aí nas mídias a expressão IBGE. Então, o IBGE é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas, que é o responsável aí em levantar dados, né, estatísticas sobre vários assuntos, vários temas aí envolvendo o Brasil. Então, segundo o IBGE, a divisão regional do Brasil consiste no agrupamento de estados, sendo região norte, que vocês estão vendo aqui, né, os estados que estão em cor verde, região nordeste, esses estados que estão em destaque na cor laranja, região centro-oeste, essa cor aqui é claro, um tom mais claro, região sudeste, que é a região onde o estado de São Paulo está inserido, e a região sul, que é onde está destacado aqui na cor rosa, tá? Então o Brasil é formado por 5 macro-regiões, 5 grandes regiões, tudo bem? Só que não é o único critério de regionalização dividir o Brasil em 5 regiões. Aqui ao lado o professor também está mostrando para vocês que dentro do próprio estado, como no caso do estado de São Paulo, também existe uma regionalização para melhor administrar publicamente o nosso estado e direcionar aí investimentos em questões sociais, educacionais, questões econômicas, infraestrutura e assim por diante. O estado de São Paulo, como vocês percebem, está dentro da região sudeste do Brasil. Dentro do estado de São Paulo, nós temos várias regiões. Temos aqui a região de São José do Rio Preto, que corresponde dentro dos pontos aí cardeais e colaterais, representa a região noroeste. Temos aqui a região de Araraquara, que representa a região centro do estado de São Paulo. A região de Ribeirão Preto, que é a região norte. A região de Marília, que corresponde à região oeste. Aqui é só para vocês entenderem que dentro do próprio estado de São Paulo também temos a nossa organização territorial em regiões. Cada município do estado de São Paulo está inserido dentro de uma regionalização. Tudo bem? Mapa político e regional do Brasil atual. Então, essa organização do território brasileiro em 5 regiões, vamos entender quais foram os critérios, as justificativas para organizar esses estados brasileiros em 5 regiões. Então, olha lá, o Brasil conta hoje com 27 unidades da federação, sendo 26 estados e um distrito federal. Então, você sabe que nós temos 26 estados, o nosso Distrito Federal, nós estamos falando aqui, ó, né, de Brasília, que está bem aqui concentrado no Planalto Central do nosso território. Ao longo do tempo, houve mudanças de nomes, transformação de território em estados, além de criação e extinção de estados e territórios. Então, na aula passada, você teve a oportunidade de aprender que o Brasil nem sempre foi esse gigante em território como você é acostumado a ver nos atlas, né, no mapa do Brasil. O Brasil ele foi se configurando de acordo com a sua história colonial, envolvendo as atividades econômicas, que cada parte do território da colonial foi se destacando, né? Tem vários fatores que levaram o Brasil a se tornar um gigante, em que
em termos de território. Então, as alterações mais recentes decorrentes da Constituição Federal de 1988, que criou o estado de Tocantins, desmembrando de Goiás, extinguiu o território federal de Fernando de Noronha, transformando em distrito estadual pertencente ao estado do Pernambuco, e elevou os territórios federais de Roraima e Amapá à categoria de estados. No Brasil, o mapa ao lado, como vocês estão observando aqui, que é o mapa oficial, a regionalização oficial do IBGE, o mapa ao lado representa a atual regionalização oficial do Brasil, elaborada pelo IBGE. É utilizada para a organização dos dados estatísticos levantados no Brasil. Além disso, ela dá apoio ao planejamento de políticas públicas e auxilia os estudos sobre as condições de vida e sobre as diversas atividades econômicas realizadas no Brasil, no nosso país. Mas será que essa organização do Brasil em 5 regiões sempre foi assim, nesse formato? O que vocês acham? Essa organização territorial do Brasil em regiões, região Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Esses estados que pertencem, por exemplo, o estado de São Paulo, que pertence à região Sudeste, será que o estado de São Paulo sempre pertenceu à região Sudeste? Será que esse modelo de regionalização foi um dos primeiros a serem adotados dentro do território brasileiro? É uma pergunta para você refletir. A divisão regional do Brasil. Vocês vão perceber que não. Que em 1913 houve uma proposta de regionalização feita por Delgado de Carvalho, né? E onde a primeira divisão regional do Brasil foi feita por Delgado de Carvalho em 1913, tendo por base os elementos do meio físico e a posição geográfica ao dividir o país em 5 regiões. Então, em 1913, criou-se uma proposta de regionalização do território brasileiro, também em 5 regiões. O critério, né, a semelhança para agrupar os estados em cada região foi os elementos do meio físico, tá? E a posição geográfica do nosso território. Nessa primeira divisão regional do Brasil, em 1913, São Paulo pertencia à região que é meridional, tá? Que muitos chamam de região sul, que corresponde à região sul hoje do Brasil. Então, São Paulo pertencia, né, a uma região que não era o Sudeste, como vocês sabem que hoje ele pertence. Então, vamos recapitular aqui. Olha esse mapa, percebe que esse mapa está mostrando a primeira regionalização do Brasil. A configuração do território, a organização da região era bem diferente em relação à oficial hoje adotada pelo IBGE. Vamos analisar a evolução na organização do território brasileiro em regiões, mais uma vez, para vocês fixarem aí a habilidade. Então, olha aqui. Nós temos aqui outras propostas, né? Região Norte, Nordeste, região Oeste, região Sul e região Centro. Então, nessa proposta aqui, o professor quer destacar para vocês, né? O Brasil, São Paulo aqui pertencendo à região Sul. Por que eu estou chamando a atenção para vocês? Porque muitos migrantes nordestinos e também que hoje da região norte do Brasil, quando vieram para São Paulo para trabalhar no café, para trabalhar nas nossas indústrias, muitos diziam: vou para o sul do Brasil, né? Então, o sul do Brasil, para muitos imigrantes brasileiros que vinham principalmente do Nordeste para cá, chamava o estado de São Paulo, agregava o estado de São Paulo à região sul. Por quê? Porque São Paulo já pertenceu à região sul do Brasil em regionalizações antigas, passadas. Hoje, ele pertence à região sudeste. Mas eu conheço muitas pessoas que ainda têm como referência o estado de São Paulo, considerando como região sul. Está errado? Não, pessoal. Hoje nós sabemos que pertence à região sudeste. Porque em 1988 houve uma nova organização dos estados e a região do Brasil passou a 5 regiões e São Paulo não pertence mais à região sul, e sim às características semelhantes em termos de socioeconômicos, em termos climáticas, por exemplo, está mais em nível de industrialização,
São Paulo assemelha-se mais com os outros estados do Sudeste do que com os estados do Sul. Ok. Temos também aqui em 1960, a regionalização do Brasil passou a ser modificada. A organização passou a ser diferente dessa primeira aqui, por exemplo. Então, nós temos aqui região Norte, região Nordeste, região Centro-Oeste, região Leste e região Sul. Então, percebemos aqui que São Paulo continua até 1960 pertencendo à região Sul do Brasil. Vamos comparar de 1970 para a atual regionalização do Brasil. Então, olha lá, 1970, né? Temos aqui, começa a se configurar, começa a modificar. Se a gente for analisar aqui, 1960, 1970, houve uma nova reorganização de alguns estados, a inserção de alguns territórios de alguns estados em outras regiões. No caso aqui, nós temos aqui agora, São Paulo vai para a categoria de estado da região Sudeste, e à medida que novos estados vão ganhando aí, vão se configurando, eles vão se anexando a outras regiões. Temos aqui a atual regionalização, que é a atual que vocês sabem, criada pelo IBGE. Tá bom? Aqui, o professor trouxe para vocês aqui alguns exemplos para vocês entenderem que nem sempre esse formato que vocês estão no IBGE, nem sempre foi dessa forma. No passado já tivemos outros exemplos de organização regional do território brasileiro.